Boa noite, gente boa. A graça e a paz de Jesus. Feliz poder estar aqui novamente com os irmãos, com as irmãs. Embora confesso que eu fiquei um pouco afrontado pelo ministro de música Adson, quando ele vestiu o pessoal aqui de Fluminense, entendeu? Ele escolheu essa batina hoje, essa beca hoje, eu acho que foi proposital esse negócio. Brincadeira, viu, gente? Vocês estão muito bem, nós louvamos a Deus com a vida de vocês, e fomos inspirados por aquilo que vocês cantaram. E hoje a gente vai continuar a nossa conversa aqui, nesse tempo, no meio dessa comunidade, dessa família, dessa igreja, que tem nos acolhido aqui de maneira muito carinhosa. Eu confesso, e Mariana sabe muito bem disso, todas as vezes que eu venho em Vitória, eu sofro de um problema, sabe, pastor Marcelo? Eu sofro de um grande mal quando eu venho a Vitória. Dá uma vontade de ficar por aqui, rapaz. Mas dá uma vontade de ficar por aqui, que eu fico até pesquisando preço de apartamento, sabe como é que é essas coisas? Mineiro de Belo Oriente, que gosta de praia, fica com esse sentimento assim. Aí a Mariana fala que eu fico com depressão pós-praia quando eu chego lá em Belo Horizonte, mas passa. Aí eu como um queijinho com doce de leite e a coisa segue. Pessoal, é verdade, viu? Toda vez é a mesma história. Mas eu quero nos apresentar, não sei se todos estavam aqui ontem. Eu sou Mariana, casada com Danilo, nós estamos juntos há 18 anos de casamento, temos 2 filhos, um gato lindo de 15 anos, se ele ouvir isso vai ficar bravo, né? Temos o Miguel com 15 anos, o Theo com 11, e nós somos mineirinhos, como Danilo disse, do interior. Danilo vem de Belo Oriente. Você conhece Belo Oriente, irmãos? Conhece Patinga, Valadares? Então fazem parte da região metropolitana de Belo Oriente. Não, mas é isso, Patinga, Valadares, Timóteo, Fabriciano, NAC, Periquito, tudo faz parte ali do anel da região metropolitana de Belo Oriente. E Mariana é de Timóteo. Então, e quem é de Timóteo não gosta que fala Timóteo não, viu, gente? Já fica bem claro. Gosta que fala Timóteo no final. Se falar Timóteo, eles ficam meio assim, sentidos. Sabe como é que é esse povo mais assim, né? Mas deixa pra lá. Olha, rapaz. Mas fato é que, ao longo da nossa jornada, eu fiquei ouvindo as canções e me emocionei com a última canção que o coro trouxe, porque a palavra graça, ela me toma de um modo muito especial. Eu olho para a minha história, para a história da minha família, e eu fico pensando, se não fosse a doçura dessa graça que um dia nos alcançou, onde nós estaríamos, Dani? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Ainda bem que um dia, num acidente de carro, que é algo para ser ruim, né? Um senhor resolveu visitar os meus pais no hospital. Eu, acidentada, minha mãe acidentada, meu irmão nasceu neste acidente. Esse senhor resolveu visitar meus pais. E ali a graça alcançou a minha casa, a minha família, e alcançou os meus filhos, e há de, pela fé, alcançar os meus netos que um dia virão. Amém? A gente está conversando sobre família desde ontem, e nós falamos um pouco a respeito do propósito de Deus para a família, no que diz respeito a refletir a glória, refletir o retrato, as coisas extraordinárias de Deus. E a despeito das mentiras, das inverdades que a gente vive ouvindo por aí, que a gente precisa empurrar a família com a barriga, nós queremos viver família e queremos viver bem. Nós queremos ter nos nossos lares ambientes abençoados. A gente quer ter muito prazer em voltar para casa, a gente quer ter muito prazer em tomar um abraço do nosso filho, da nossa esposa. A gente não quer que as nossas casas sejam lugares de guerra, de confusão. A despeito do que a gente vê nas pesquisas, que hoje 50% dos casamentos acabam em divórcio e os outros 50% sabe-se lá como vive, nós, como Igreja de Jesus, queremos transformar essa história. Nós estamos aqui como enviados de Deus para sermos sal e luz na nossa vivência em família também. E hoje a gente quer, a partir do texto talvez mais claro, né, de casamento na Bíblia, que é o texto de Efésios, capítulo 5, se você puder abrir a sua Bíblia aí, gerar um incômodo aí na nossa mente, no nosso coração.
Mas a Bíblia, ela precisa ter esse poder mesmo. Se ela é a palavra de Deus inerrante, ela é a palavra de Deus suficiente, ela precisa gerar incômodo na nossa mente, no nosso coração. Eu sei, porque eu também já senti essa vontade, e vou confessar aqui, que tem algumas partes na Bíblia que dá vontade de passar um corretivo, aquela coisa que confronta a gente, que fala assim, meu Deus, mas eu preciso mesmo amar o meu inimigo, eu preciso dar a outra face. E esse é um texto que, de alguma maneira, gera algum incômodo na gente, gera algum sentimento de, será que é isso mesmo? Será que é o que está escrito aí que eu tenho que fazer hoje, em 2023, ano da tecnologia, o Elon Musk quer ir para a Lua? Será que é isso mesmo que a gente tem que se contentar a fazer? E aí o texto de Efésios capítulo 5, que fala muito claramente a respeito de como nós devemos viver em comunidade de forma geral, viver na relação, porque igreja é isso, é relacionamento, é família, é troca, é atrito, é construção, é amor, é carinho, é acolhimento. Fala também de forma específica sobre a vivência no contexto familiar, a vivência em família. A gente quer começar lendo a partir do versículo 22, e nós leremos inicialmente até o verso 33. Mariana vai ler para a gente, Efésios 5, 22 até o 33. Antes de ler esse texto, eu queria te fazer um desafio. Nós vamos encostar em alguns temas aqui que têm alguma resistência, seja ela cultural, seja ela por uma vivência ruim de experiências anteriores. Mas o quarteto tocou a última canção e essa canção diz, deixa o Salvador com o seu amor te ajudar. E eu queria que a gente fizesse junto uma oração nessa hora. Podemos fazer isso? Eu vou orar e você vai repetir no seu coração. Santo Deus, nós te pedimos nessa hora que todo olhar cultural, emocional, seja posto aos pés da cruz. E que a tua palavra, que é poderosa, atravesse o nosso coração e nos faça crer somente em ti e na verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, Efésios 5, 22, começa falando para nós, meninas, mulheres, e diz assim, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tornando-a purificada com o lavar da água pela palavra, que nós estamos vendo aqui agora, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar a mulher como ama o seu corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes, alimentando-o e dele cuidando, assim também é Cristo em relação à igreja. Somos membros do seu corpo, por isso, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande demais, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Todos os papéis que nós vamos encontrar descritos aqui a partir deste texto
tem uma função muito específica. Quando a gente pensa no corpo, e isso parece simplório demais, nós falamos a respeito de biologia ontem, né, gente? De uma célula que cresce desordenadamente. Se nós temos um corpo com um único órgão, ou com um órgão tentando executar a função do outro, nós temos um distúrbio, nós temos uma descompensação. Algumas pessoas sofrem com problemas renais severos. Quando o rim começa a não funcionar bem, o coração começa a parar. Não é isso? Quem é da área da saúde aí? Então, hoje, eu não gostaria que nós olhássemos para o que vamos conversar como um livro de regras, mas como uma instrução generosa e carinhosa da parte de Deus, para que as nossas famílias sejam aquilo que nós dissemos ontem, um espelho da extraordinária glória, graça e manifestação de Deus. A Bíblia, ela não quer ensinar você somente a ir para o céu. O céu é o lugar onde nós viveremos eternamente, com Jesus, com a glória de Deus, onde nós estaremos diante dele, celebrando. Mas a Bíblia também quer nos ensinar a viver de maneira tal que a nossa vida, de fato, reflita os padrões, reflita os ensinamentos, as virtudes. Ela quer nos ensinar a viver de maneira que nós sejamos abençoados. Hoje, aqui, agora, na nossa relação um com o outro. A Bíblia, ela quer nos ensinar a cumprir o propósito de Deus. Nós não podemos entender ou ler a Bíblia como se, eu estou salvo e pronto, acabou. É fato, e eu preciso reafirmar isso aqui, porque eu sei que os irmãos certamente sabem disso, que nós cremos e a Bíblia nos ensina que uma vez salvos, salvos para sempre, nada pode nos tirar isso. No entanto, porém, todavia, nesse conjunto de ensinamentos doutrinários, teológicos que a Bíblia traz, ela apresenta para nós, ela coloca diante da gente esse cenário, esse background, esse convite a vivermos a perspectiva do céu enquanto aqui estamos. E isso influencia diretamente naquilo que a gente vive dentro do nosso lar. Volta só um minutinho no versículo 15 aí, do capítulo 5. No versículo 15, a gente tem uma orientação que diz o seguinte: esteja atento para que o vosso procedimento não seja de tolo, mas de sábio, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Quem é uma pessoa tola? Aquela que já foi instruída e continua caminhando em direção ao precipício. E aí é bem ruim quando a gente tem que ouvir de alguém assim: eu te avisei. Não é chato isso? Não é muito gostoso, não. Mas a Bíblia está trazendo para a gente olha, eu vou te instruir. Está vendo que o versículo vem antes? Esteja atento, não ande como um tolo. Ande como alguém sábio, que ouve a instrução e coloca em prática. Diante disso, então, eu quero começar entendendo como funciona um lar. Mariana, eu estou aqui hoje, eu não sou casado, ou não moro mais com os meus pais, já estou mais velho, ou estou viúvo. Gente, todos nós vivemos em alguma condição de família. Eu estou aqui enquanto esposa de Danilo, o que não me faz deixar de ser filha. Então, o que nós vamos conversar aqui cabe em toda e qualquer relação, ok? Então, em toda e qualquer relação, a pessoa que ocupa o lugar de primazia precisa ser Cristo. Ah, Mariana, mas isso é óbvio. Eu sei. Eu sei que é óbvio. Mas uma reflexão bem rapidinha. J.K. Smith é um filósofo, teólogo também, e ele vai dizer que os nossos amores vão nos direcionar. E aquilo que eu amo muito
eu naturalmente gasto tempo. O nosso tempo, ele é gasto, investido, na maior parte dele, procurando se relacionar com Cristo? Interrogação. Isso vai dizer, então, se ele ocupa de fato esse lugar de primazia. Essa conversa que nós teremos juntos aqui, ela não faz um pingo de sentido para quem não crê em Cristo e para quem não tem em Cristo o seu ponto de referência. Se eu não tenho Cristo como meu ponto de referência, não faz o mínimo de sentido. Mas, se ele é a nossa referência, ele precisa ocupar o primeiro lugar. Porque se ele ocupa o primeiro lugar, os outros amores estarão ordenados. Seja o amor familiar, seja o nosso apego ou não ao trabalho, a coisas. Então, o primeiro amor precisa estar alinhado. Ele precisa ocupar esse primeiro lugar. Por que é importante a gente lembrar disso? Por que eu preciso trazer isso à tona novamente? Porque a gente corre um sério risco de, em demasia, colocar a nossa família na frente de Deus. E tudo que está na frente de Deus é idolatria. E a Bíblia diz, com todas as letras, que Deus detesta a idolatria. Deus não gosta que nada tome o primeiro lugar que é dele no seu coração. Nada pode estar na frente daquilo que de fato precisa ser o foco da sua vida. E a Bíblia chega a dizer que aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Então, se você quer o seu lar abençoado, você quer um lar assim internacional, sustância, você precisa colocar Cristo em primeiro lugar na sua casa. Ele precisa ser quem manda lá. As suas escolhas, a sua forma de gastar o seu dinheiro, a sua forma de viver a sua vida, a forma de você decidir como vai educar os seus filhos, tudo isso precisa passar por esse prisma, por esse óculos, por essa cosmovisão. Deus está acima de qualquer coisa. Você pode, com muito carinho, com muito zelo, estar de alguma forma no mecanismo da sua casa, está colocando em primeiro lugar os seus filhos, sua esposa, o seu trabalho. E aí a gente já começa a nossa construção, a gente já começa na hora de ordenar a nossa vida de forma equivocada. Cristo precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Queridos, bem simples, vocês se lembram de Abraão? Abraão é chamado do quê? Pai da fé. O que acontece com Abraão quando ele recebe uma promessa que ele tanto esperava? Ele coloca Isaac, que era alguém muito esperado, no lugar de Deus. Então Deus vai falar assim, eu quero esse menino. Deus queria o filho, gente. Deus queria voltar para o lugar que ele ocupava no coração de Isaac. E isso é duro. Para os homens eu imagino que seja difícil. Só imagino, né, gente? Eu não sou homem. Mas para a gente que é mãe, é muito difícil. A gente corre um risco seríssimo de o tempo todo colocar os nossos filhos num lugar que eles não podem e não devem ocupar. Então, a gente vai começar essa escalazinha aí, entendendo que o cabeça, quem dirige... a canção de ontem... Vocês estão vendo que eu sou atenta às músicas, né? Eu gosto muito de música, gosto muito de letra. Mas ontem, nós fizemos até uma brincadeira, né, amor? O hino que cantou fala que o líder lá em casa, o papai é o líder em casa, mas quem manda de fato, eu brinquei com Danilo, é a mamãe. Mas quem manda de fato é a mamãe. Mas quem manda de fato é Jesus. Então, ele precisa ocupar esse lugar de primazia. Ok até aí? Depois disso, e aí a gente começa a mexer com algumas coisas que de repente podem nos tirar do nosso lugar de conforto, é que o seu cônjuge, essa bênção que Deus te deu aí, precisa vir antes dos seus filhos. Para você, papai, para você, mamãe, sua esposa, o seu esposo, na escala de preferência de Deus, da Bíblia, precisa ter mais atenção, mais valor do que os seus filhos.
A Bíblia, ela deixa isso muito claro quando ela fala a respeito da relação entre o homem e a mulher. E eu quero gastar um pouquinho mais de tempo aqui agora falando sobre o nosso papel. Machaiada, presta atenção aqui. Vamos comigo. A Bíblia ordena que o homem ame a sua esposa. A Bíblia ordena que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Jesus, ele não ficou mandando flores para a igreja. Ele não ficou olhando para ela e falando, ó, como eu te amo, como você é linda. Ele não ficou fazendo carinho. Não, não, não. Jesus se entregou com amor e com morte pela sua noiva, que somos nós, a igreja. É impossível você, enquanto homem da casa, demonstrar o amor de Cristo sem a perspectiva da dor, do sacrifício. A referência que nós temos de amor é a referência de Jesus que se entregou na cruz. E o contrário do amor, muitas vezes, em muitos momentos, é o egoísmo. E eu falo isso com muita dor, falo isso com muito pesar. Por quê? Porque quando eu olho para esse padrão, eu vejo que eu estou longe, distante, de amar a mulher que Deus me deu para chamar de minha esposa. Eu fico chocado tentando imaginar, primeiro, quanto Deus amou Danilo, esse homem falho, pecador, limitado, e Ele coloca para mim essa régua lá em cima para que eu possa amar a minha esposa dessa maneira. Será que eu consigo viver isso na prática? Será que eu consigo ser melhor a cada dia nesse exercício de amar a minha mulher? Nessa hora eu preciso clamar, Santo Espírito de Deus, tem misericórdia de mim. Me ajude. E cá para nós aqui, homens, eu sei que tem algumas mulheres que a gente precisa de mais poder para amar ainda. Eu sei disso, viu? Tá? Eu sei que eu gasto pouco poder. Eu sei que tem umas varoas aí, irmão, que Deus precisa ter muita graça de você. Mas é nosso dever. É um mandato. E se a Bíblia diz, só me cabe obedecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que se eu jogar uma partezinha dela só fora, eu posso jogar toda ela. Se eu quiser tirar, desabonar, desobedecer um mandamento que sequer, eu vou estar desobedecendo toda ela. E aí você olha para mim e fala assim, mas Danilo, isso é impossível. Realmente é impossível. É por isso que a gente precisa contar com a graça de Deus. É por isso que eu preciso pedir para Deus me fazer um marido melhor, para que eu consiga amar de forma sacrificial essa mulher que Deus me deu, a ponto de amá-la tal como Efésios diz que eu preciso amar. E se você ler o texto com mais atenção, aí você vai perceber nos versículos 26 e 27 que eu preciso amá-la para santificá-la, para que ela possa se tornar uma mulher mais perto de Jesus. É meu dever, e aí entra a figura que nós às vezes esquecemos, do sacerdote do lar. Santo varão, tem quanto tempo que você não chama a sua família para fazer um culto lá em volta da mesa? Tem quanto tempo que os seus filhos não te veem lá lendo a Bíblia, orando? É nosso dever. E eu não estou aqui para pesar você não, porque eu sei que você já sabe disso. Eu só estou aqui para te lembrar. E aí segunda-feira você vai tentar fazer isso e vai acontecer um monte de coisa. Presta atenção aqui. Um monte de coisa vai acontecer para você não fazer de novo. Quando você fizer, os seus filhos vão olhar desconfiados, dizendo assim, o que é isso? O pai chamando a gente para orar? Alguém está morrendo, pai? Tem alguém doente? Mas insista. Por quê? Porque é dever seu amar com sacrifício e para santificar a sua esposa. É seu dever lembrá-la da responsabilidade do tempo que ela precisa passar com Deus. Que ela precisa ter a sua vida devocional,
de leitura da Bíblia. E uma face desse amor sacrificial que a gente precisa ter pelas nossas esposas é o da correção, é o da admoestação. Porque amar não é deixar fazer o que quiser. Certa vez eu recebi um marido no gabinete e ele falou assim: pastor, eu não sei mais o que fazer com a minha esposa. Ela vai no shopping com o cartão de crédito e gasta o que tem e o que não tem. Como assim? Pega esse cartão e quebra ele, joga fora. Mas eu a amo. E se eu fizer isso, ela vai ficar com raiva de mim. Mas é seu papel liderar, conduzir, ir à frente. Nós muitas vezes, presta atenção porque isso fala muito comigo, somos omissos dentro daquela conversa que entre ser feliz e ter razão, nós queremos o quê? Ser feliz, né? Nós vamos nessa, porque, mulheres, tampa os ouvidos aí, por favor, tem hora que elas são enjoadas demais, misericórdia, Jesus. Precisa ficar lembrando a gente que a gente precisa consertar o chuveiro de 6 em 6 meses? Não precisa. Uma hora a gente vai consertar o chuveiro, não precisa ficar lembrando a gente de 6 em 6 meses. E aí, por causa de evitar algum atrito, porque a gente não vai ter as recompensas que nós buscamos, não vamos ter suprido as nossas necessidades, a gente escolhe esse papel da omissão. E esse lugar da omissão faz com que a minha esposa olhe para mim ainda com menos admiração. Eu perco ainda mais a minha autoridade em relação a ela. Por quê? Porque eu escolhi ser feliz, mas nessa escolha de ser feliz eu estou desconstruindo uma imagem, um papel, um lugar que é meu. Eu sei que a história, eu sei que quando você olha para os acontecimentos recentes, acabou fazendo mau uso disso, quando a gente fala de autoridade, submissão, porque a gente vem de um tempo onde o homem fala para a mulher assim: cala a boca, que quem manda é eu, você tem que ser submissa, e a Bíblia não fala isso, mas ela fala do nosso lugar, ela fala do nosso papel, e ela fala da nossa responsabilidade. A falta de liderança, a falta de condução, acarreta insegurança, desconfiança. E às vezes, como eu disse, por causa de não querermos brigar, nos tornamos pessoas omissas. O seu papel, então, meu irmão, é deixar de ser, com perdão da comparação, e deixar de ser esse homem banana e ser o homem de verdade que Deus quer que você seja, para que a sua mulher te admire, para que a mulher olhe para você e fale assim: ali é o meu marido, ele pode ser o que for, mas eu o amo, porque ele cuida de mim, ele protege a nossa casa, ele ora com a gente, ele nos aproxima de Jesus. Esse é o seu papel. Amém? Gostei de ver o amém desses homens, pastor. Eu gostei de ver desse negócio. E esse amém quer dizer o quê? Eu vou amar minha esposa, eu vou me sacrificar por ela, eu vou aproximá-la de Jesus. Meninas, e para a gente às vezes é difícil ouvir isso, mas vamos falar a verdade, olhar para dentro do nosso coração. Nós temos um anseio por segurança. Vamos fazer uma construção bem rapidinha aqui. Nós estamos lá no Éden, nós voltamos nisso ontem, né? Deus faz Adão, ele pega o barro, amassa, faz Adão, sopra em Adão fôlego de vida, ok? E ele diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança, não fomos? Beleza, está lá Adão prontinho, a imagem e semelhança de Deus. Quando vai fazer a esposa, quando vai fazer Eva, ele tira um pedaço de Adão e constrói Eva. Então não fique pensando que o homem ele vai ser completo, porque ele não é. E você também não é. Você também não é completa. Então nós queremos às vezes tomar as rédeas das coisas e dar todas as ordens, porque não acontece aqui, pastor Marcelo, mas na França as mulheres tendem a ser controladoras. Lá na França, Belo Horizonte não, lá não tem nada disso. E com isso, a gente chega ao fim e fala assim: estou exausta, estou cansada, não me ajuda em nada.
Não sei se vocês já passaram por isso. Mas aí o ser humano vai lá lavar vasilha. Só que não limpa a pia. Mas a gente não fala lá, muito obrigada, amor, que bom que você me deu esse suporte, estava precisando. O que a gente fala? Vai limpar a pia também, não? É ou não é, gente? E aí, nesse desejo desenfreado de controlar, nós invertemos o nosso papel. Sabe qual é o nosso papel? De encorajar, de ir junto, de admirar. Nós temos o final do capítulo 5 falando acerca do respeito que nós devemos ao nosso marido. Vai ser esquisitinho o que eu vou falar aqui agora, mas se a gente voltar na leitura aí, a gente não é orientado a amar, não. Procura aí. Lá diz para que a gente o respeite. Ah, vou casar sem amor, então está tudo certo. Não é isso que eu estou dizendo. Quem está me entendendo aqui? Amém? Estão me entendendo? Mas eu não posso abrir mão do respeito. Eu não devo abrir mão do respeito. O respeito vai contribuir para essa liderança que o marido vai exercer. Eu trabalho, como o pastor Samuel disse, eu trabalho num cargo de liderança corporativa, né? Pessoal, não tem lugar mais solitário. Difícil. E sabe o que é engraçado? Porque às vezes a gente vai conversar e as pessoas falam assim, eu no seu lugar faria tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só que quem está vendo o todo sou eu. E a decisão que eu tenho que tomar vai afetar todo mundo. 1.600 pessoas. Então é fácil eu tomar uma decisão? Não. Tem vezes que o problema chega para mim, Mariana, o que vamos fazer? Eu falo assim, não sei. Preciso de tempo. Mas a gente que é mulher, quer que o marido tome a decisão, tome rápido, e no final ele corre 2 riscos. Se ele acertar, a gente vai falar assim, lógico, eu que falei. E se ele errar, te avisei. Tem umas cabecinhas balançando assim, gente. Nosso papel é trabalhar junto, para que ele tenha a possibilidade de exercer essa liderança seguro, sem aquele medo de tudo que eu fizer vai estar errado. Se eu falar que é A, está errado. Se eu falar que é B, está errado também. Então, para que lado que eu corro? Geralmente, para o lado da omissão. Aí ele escolhe não tomar a decisão, nós usurpamos o lugar que é dele, viramos quem toma as decisões, passamos a não admirá-lo porque ele não toma as... Vocês estão entendendo o balaio de gato que vira isso? Quando eu entendo, então, o meu papel, o meu lugar. Mariana, o marido vai fazer o que bem entender? Não, um bom líder, ele pede conselhos. A palavra de Deus não diz isso? Na multidão de conselhos, há sabedoria. Ele vai ouvir. Nós tivemos que tomar uma decisão recentemente, né, meu bem? Nós ligamos para uns seis amigos. Fulano, nós estamos nessa situação. Você já passou por isso, me ajuda aí. E aí, naquela hora, a gente não vai mandar, não. Mas a gente vai dar uns insights. Trazer luz a algumas coisas que talvez o marido não está vendo, né? Mas com sabedoria. E se ele tomar uma decisão diferente, nós vamos dar apoio. E se ele errar? Oh, meu bem, nós não tomamos a melhor decisão. Nós não, foi ele. Já virou um. Não é isso que a palavra de Deus diz? Deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Nós entendemos erroneamente ao longo da história que submissão era subserviência. Submissão é o trabalho de parceria, de continuidade. E não pensem vocês que para eu falar isso hoje, em 2023, sempre criei dessa forma, é muito tranquilo para mim. Aprendi no tranco. Deus teve que torcer para ensinar. Tanto que o meu pastor, quando foi fazer meu casamento, me conhecendo, ele falou assim, pois chegando lá na frente, eu vou pedir para você chamar o seu marido de senhor.
Eu falei com ele, você conhece a ovelha que tem e sabe a vergonha que o senhor vai passar. Atrevida, a bichinha era atrevida. E Deus foi me ensinando como esse lugar de submissão trazia segurança, sentimento de proteção e de amor. E nisso eu conseguia ver Jesus Cristo. Eu não me submeto a qualquer coisa, nem a qualquer homem, nem a qualquer ação. Ah, Mariana, eu estou apanhando em casa, eu me submeto a isso? Gente, eu não estou falando disso. Ok? Nós estamos falando aqui de uma relação de saúde, que todos nós precisamos correr em direção a uma relação de saúde. Mas eu submeto a um homem que me ama. A um marido que sacrificialmente tem se empenhado para ser um sinal de Cristo na nossa casa. E ele vai acertar todas as vezes? Não. Assim como eu também não vou acertar todas as vezes. E aí me submeter ao amor e respeitar este marido faz com que a nossa relação não só seja melhor dentro de casa, mas com que a gente reflita Cristo para os nossos filhos. Esse fortalecimento da figura da mulher e o empobrecimento da figura do homem trouxe para nós duas situações, dois prejuízos pelo menos. O primeiro é que nunca houve uma geração de homens tão desrespeitada como essa. A figura do homem está sendo cada vez menos valorizada, mais massacrada. E eu não estou falando aqui de machismo ou feminismo, não. Estou falando de papéis claros, saudáveis, funcionais. Então essa é a primeira verdade. Essa figura que foi sendo desrespeitada, que foi perdendo o seu valor. E a outra verdade também é que nós nunca tivemos uma geração de homens tão afeminados como essa que a gente tem. Por quê? Porque perdeu-se a referência do padrão saudável da masculinidade. Nós, pais, você, futuro pai, você, avô, tem uma responsabilidade de ser essa figura paterna, masculina de Deus para essa geração. Para que a sua mulher, então, assuma essa tarefa de submissão de forma mais agradável, saudável, que é o papel dela. Lembrei de uma coisa aqui. Eu vivi isso quando os meninos eram pequenos. Eu não sei se vocês passaram por isso também. Mas a gente tem o sentimento de que só a gente sabe cuidar. É assim? Foi assim com vocês? Nós fomos para casa com o primeiro filho e cuidamos do umbiguinho, demos banho, todas aquelas coisas. E o umbiguinho não caiu comigo, caiu com a sogra. Pensa, primeiro filho, o umbigo cai com a sogra e eu estava cuidando demais, né, gente? Mas eu lembro o quanto era difícil para mim deixá-lo aos cuidados do Danilo, entendendo que o Danilo faria isso bem. Porque na minha cabeça, não sabia fazer nada. Vai dar errado. Deixa eu te falar uma coisa. Mais tarde, a gente vai falar assim, esse menino não sai com o pai não me ajuda, mas nós tiramos deles esse direito. Aí saio eu da licença maternidade, volto a trabalhar, dando aula 2 turnos, estudando na faculdade à noite. À noite quem ficava era Danilo com o menino. Não, e achar isso de mim, o menino que foi criado com um umbigo que caiu com folha de fumo e azeite, pensa num negócio desse, sabia tudo, né, não? Agora só passa álcool absoluto lá, o umbigo fica esquisito. Antigamente era, né? Não é raiz, verdade? né? Aí, ó, o pessoal balançando a cabeça aí, tá vendo? Raiz. Queridos, o seu filho, ele não vai morrer se no sábado ele for bater bola com o pai e comer uma coxinha de almoço. Não mata. Não mata. Sabe o que vai ficar dessa coxinha que ele comeu no almoço? Memória afetiva. A sua filha não vai morrer se sair para ir para a casa da sua sogra com seu marido descabelada, sem o laço combinando com a sandália. Ah, o que minha sogra vai pensar de mim? Vai pensar nada. Ela vai ver a menina e vai ficar feliz da vida da neta estar lá com ela. Então, se você ainda tem filho pequeno, tira o pé. Tira o pé. Para de tirar o filho
do pai, porque ele também é pai. Ou você arrumou esse menino sozinho? O Espírito Santo já fez a obra, né? Uma vez só. Então, a gente nessa manipulação e nessa mania que nós temos de controle, a gente vai tirando o lugar de respeito que deveria ser dado ao nosso marido. Atrás de um homem sempre tem uma grande mulher. De um grande homem sempre tem uma grande mulher. Já ouvimos isso? Nunca ouviram? Ah, pois tem. Tem sim. Tem uma mulher que vai falar com ele, vai sim, meu bem, você dá conta, você consegue. Ah, mas e se der errado? Vai dar errado não. Se der errado, pode voltar que nós estamos aqui juntos. E você vai falar com seu filho, ah lá seu pai, jogando bola. Manda bem demais, né? Não consegue fazer um gol. Oh, Deus. Mas é você que vai dar a palavra de incentivo. Os seus filhos passam a admirar o seu marido através do seu olhar. É do seu olhar. Eu me lembro de estar, gente, imensa na gravidez, imensa. Engordei muito, 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 muito. E Danilo vinha e falava assim, nunca vi uma mulher mais bonita do que essa. E eu procurando onde que a mulher estava, né? Em qual lugar. Estava bonita? Estava nada. Mas ele sabia o quanto a palavra dele era importante na minha vida. O quanto a nossa palavra de esposa é importante na vida dos nossos maridos. Amém? Sabe o que amém significa? Que amanhã, que hoje à noite, eu vou ser essa mulher que incentiva, que admira, que fala das virtudes, das qualidades. Ah, Mariana, eu tenho que fechar os olhos para os defeitos? Não. Tem hora que a gente senta e põe os ponteiros no lugar. Vamos ler Provérbios? O que Provérbios está falando? Ai, desculpa, meu bem. Provérbios 25, 24. Olha o que está falando aqui. É melhor morar num canto do erado, num barraco, do que dentro de casa com mulher enjoada, briguenta. Gente, é mulher quando dá para ser chata, ela é igual goteira. Tim, 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 tim. É ou não é? Tem mulher que é chata. Tem não? Tem homem também. Mas eu vou deixar para o Danilo falar, para não pegar mal para o meu lado. Eu preciso dizer uma palavra aos maridos, porque a gente fica nessa expectativa quando a gente ouve um negócio desse, né? A gente fica assim, é hoje. Ah, Deus, quanto tempo eu esperei. A gente fica nesse sentimento no coração. Só que não espere isso da sua esposa se você não está semeando isso no coração dela. Não espere esse comportamento na vida dela se você não está amando como Cristo amou a igreja. Se você não tomou as rédeas mesmo. É um tal de, o que vai fazer? Ah, tanto faz. Ah, você que sabe. O cara está doido querendo comer pizza. Ele não tem coragem de chegar depois do culto e falar assim, nós vamos comer pizza hoje, em tal lugar. E ó, o negócio é o seguinte, hoje vai escolher a pizza pelo lado esquerdo do cardápio. Viu? Não tem esse negócio de escolher pelo preço, não. E eu que vou pagar também, tá? E quanto tempo você não faz isso, irmão? Quanto tempo você não dá um beijo de namorado na sua esposa? Compra uma bala house hoje, dá um beijo nela, assim, entendeu? Desculpa, eu parei. Já parei. Leva ela naquele lugar que você levou quando vocês começaram a namorar. Ah, não, amor, não vou lá de novo, não. Ô, gente, o cachorro quente não tinha nem lugar para sentar, a gente tinha que sentar no meio fio. Mas tá bom, estamos casados com 2 filhos bonitos, louvado seja Deus. Mas retome isso. Não deixe o inimigo tirar isso de você, não. Se dê o respeito. Seja um homem de valor. Um homem série A, sabe como é que é? Um homem que de fato entende o papel dele e que se faz não merecedor, porque se tem uma coisa que nós os cristãos precisamos entender, e nós cantamos e recantamos isso hoje, é que nós não merecemos nada. Tudo é graça. Mas pela graça de Deus, entenda que cumprindo o seu papel, você vai conseguir com trato, com gentileza, respeitando, falando a verdade, não ficando dando jeitinho nas coisas, o respeito que a sua esposa vai te dar.
Meu bem, eu vou abrir para falar uma coisa assim que a gente viveu no início do casamento. Talvez nem precise explicar, né? Eu sou uma mulher forte de opinião. E casei com um homem que ele dá 1000 bois para não entrar numa briga. Danilo é aqui, ó, paz, amor, tá tudo ótimo. Choveu para cima, choveu para baixo, tá tudo ótimo. E chegou um tempo que aquilo estava me incomodando. Fala, poxa vida, eu não sei o que ele está pensando, eu não sei o que ele quer. E aí fui eu sentar para conversar sério com ele. Porque lá em casa eu gosto de reuniões, ao speed diretora. Gosto de uma reunião. Reunião pedagógica com biscoitinho pedagógico. E EVA. E EVA. E aí sentei e fiz uma reunião com ele. Eu falei assim, ó, não está legal isso. Eu sento, falo o que eu penso e tal, você não fala o que você pensa. Nesse dia Deus foi tão gracioso, encheu ele de coragem. Esse dia foi de coragem. Ele falou assim, não dá para falar o que eu penso. Porque na hora que eu falo o que eu penso, você emburra a cara e vai ficar uns 3 dias com a cara emburrada. Naquela hora desceu sequinho. Porque eu não fui atrás de uma resposta. Tive uma resposta. Na hora eu fiquei em silêncio. Ele, tá vendo? É disso que eu estou falando. Eu falei com ele, espera só um pouquinho. E fui digerir. Depois eu tive que voltar atrás. E falar com ele, me perdoe. Você está coberto de razão. Eu tenho muita dificuldade de ser confrontada. Mas eu não posso continuar desse jeito. Isso foi lá nos idos de 2006. Falei com ele, insiste comigo? Não desiste de mim? Pode ser que na primeira vez eu vá ficar esquisita ainda. Mas você vai me lembrar. Na segunda, na terceira, mas eu tenho capacidade de aprender. Me ajuda. E assim a gente foi começando a conseguir a conversar de coisas que eram profundas. Mas o Danilo precisou ser honesto comigo sobre quem eu era. E eu precisei voltar atrás. Hoje a gente vê alguns casais, né, de amigos que já estão casados há 40 anos. E às vezes eu vejo a mulher enjoada, cheia de reclamação. Eu falo com ele, se eu ficar desse jeito, a culpa é sua. Você que tem que me frear. Você que tem que chegar para mim e falar assim, Mariana, tira o pé daí. E às vezes acontece isso. Eu chego em casa, ele me chama no cantinho, ele fala, diretora, tira o pé. Freia aí um pouquinho. Nós precisamos criar uma ambiência em casa onde o diálogo seja possível. Sabe quando chega aquele momento só de troca de ofensa? Já não é conversa há muito tempo. Nós precisamos de um lugar de solução. Encontrar problema é a coisa mais fácil do mundo. Chegar alguém aqui, pastor Marcelo, e falar assim, tem que dar um retoque na luz, tem que... Não, é fácil. Vem fazer. Põe a mão na massa. Encontrar problema no seu cônjuge, no seu casamento, na sua família é fácil. Correr atrás de solução é difícil. E sabe qual é a nossa responsabilidade, mulheres? Olhem aqui para mim. Vê se não é verdade. O marido acorda meio emburrado. Aí você corre na frente, acorda o menino. Seu pai não está bom hoje, não. Levanta rapidinho, vamos lá. Você põe a mesa, ajeita de um lado, ajeita do outro. Os meninos saem para a escola, a paz reinando. Aí o adolescente de 15 anos acordou naquele naipe. Pau quebrando. Aí você contorna com o marido, contorna com o mais novo, ajeita, deixa tudo bonitinho. Os meninos vão para a escola em paz. Agora, acorda você virada no giraia. Não tem marido que fique em paz, não tem menino que fique em paz, não tem cachorro que fique em paz, não tem periquito que fique em paz. A gente consegue desestabilizar uma casa inteira. Sabe o que isso significa? Que a gente também tem poder para trazer paz para uma casa inteira. A mulher sábia edifica e a tola com a sua mão destrói. E nós não somos tolas, nós somos sábias. Amém? Amém. Para a gente caminhar para o final, queria lembrá-los que a sua relação marido e mulher precisa vir antes da sua relação com os seus filhos. E o maior presente, o maior exemplo que você pode dar para os seus filhos é uma boa relação familiar, é a segurança, é saber ele olhar e ver que os seus pais se amam. Você que é pai de menino novo, eu sei que é difícil.
Eu sei que a mulher parece que se veste só de mãe. Eu tive isso lá em casa em 2 momentos, pelo menos. Fica tranquilo, vai passar, viu, irmão? Fica firme, em nome de Jesus. Mas ajuda ela a lembrar disso. Ajuda a lembrá-la de que ela é sua mulher, de que ela é sua esposa e que ela não é sua mãe. A gente precisa entender que a maior herança que nós podemos dar é esse tempo investido, é esse amor e esse respeito. E para concluir, a gente vai falar a respeito dos filhos. Bem rapidinho, prometo. Quem aqui ainda não é pai e não é mãe? É filho? Ótimo. Vocês estão querendo morrer por agora? Não? Tem certeza, Davi? Está querendo morrer por agora, não? Então pronto. Quer viver muito? Ser de camisa vermelha? Quer? A Bíblia é claríssima. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Embaixo de obediência, a bênção. Mas você está falando isso, você não conhece, minha mãe é chata, obedece. Ora por ela. Clame em oração. Honre o seu pai e a sua mãe. Isso te traz vida longa. Isso te confere bênção ao olhar de Cristo. Se a coisa não está legal, comece a orar. Escreve uma cartinha, quem sabe. Mas não saia do lugar de honra. Não saia do lugar onde Deus ordena bênção. E a bênção na honra do pai e da mãe. Mariana, eu já sou mãe. Continua honrando seu pai e sua mãe. Aí sua mãe chega em casa, ai, já vem sua avó, enjoada demais. Deus que me livre, quem aguenta aquela falazada? Sabe o que seu filho está aprendendo? Que quando você for para a casa dele, ele for adulto, ele pode falar mal de você. Ele não precisa te respeitar porque ele já tem a casa dele. Ele precisa entender. Outro dia a gente teve uma situação muito engraçada. Nós precisamos fazer uma viagem e meus filhos ficaram com os meus pais por 10 dias. E a minha mãe é mais brava que eu. Ela é mais brava que eu. E aí o mais velho ligou e falou assim, mãe, a vovó está inventando regra que não existia nessa casa. Eu falei, vovó é ótima. Vovó conta história, faz sopinha, faz não sei o quê. E depois liguei para minha mãe, mãe, pega leve, pelo amor de Deus, diminui nas regras. Mas na frente deles, melhor vó do mundo. Não tem outra igual. Porque os nossos filhos vão aprender a honrar, a nos honrar, porquanto nós honramos os nossos pais também. Crianças que estão aqui, adolescentes, garra no que eu estou falando aqui, ó, pega comigo. Tenha certeza, você será abençoado na obediência aos seus pais. Pais, continuem investindo na vida dos seus filhos. Não desista dele. Quero dar uma palavra para você que está com seu filho hoje longe da igreja. Continue orando por ele. Continue clamando pela vida dele. Continue crendo nos valores que você ensinou para ele. Continue crendo nos exemplos que você deu. Continue crendo no poder da oração do justo. Crendo que Deus pode trazê-lo de volta. Nenhum sucesso, nenhum dinheiro, nenhuma promoção, nenhum aplauso, nenhuma menção honrosa, nenhum título do seu time vale a pena quando a gente perde a nossa família. O que nós temos de mais precioso é o nosso lar e o nosso tempo. Vamos juntar essas duas coisas e dar o nosso melhor nesse sentido. Hoje nós temos muitas crianças órfãs de pais vivos, sendo entregues para serem criadas pela internet, pelo YouTube, pelo que quer que seja. Assuma o seu papel. Para a gente, eu sei, enquanto homem principalmente, às vezes é uma chatura ter que sentar com um menino, que só faz bagunça, que só atrapalha as coisas, e depois a gente tem que brincar de guardar o negócio ainda, dá para você ver. Vamos brincar de guardar aqui agora. Não é assim que a gente
Mas a gente está querendo fazer outra coisa, a gente está querendo ficar sentado, sem fazer nada, na nossa caixinha do nada. Mas há um valor nisso. E nada vale tão a pena do que vermos nossa família consagrada diante do altar de Deus. O tempo que nós temos com os nossos filhos é muito curto. Muito curto. Pensa que se o seu filho passar na faculdade com 18 anos, ele não volta mais para casa. 18 anos é pouco tempo. Você tem pouquíssimo tempo para investir e formar um homem e uma mulher de Deus. Um dia desses, Miguel estava meio bravo lá e... Ah, mãe, chatice. Eu falo, rapaz, está achando que é fácil ser mãe? E eu fui conversar com ele. Falei, tem pouco tempo demais para te ensinar muita coisa. E pequenas ações mudam a ambiência e a conexão da casa. Escolhe um cantinho, de verdade, chegando hoje, escolhe um cantinho para que os celulares carreguem, todos juntos. Não deixe para o quarto, não. Você perde o tempo que você tem com seu filho. Gente, 30 minutos ouvindo um adolescente, você não tem noção da riqueza disso. Eu lido com adolescentes. Meu coração fica arrebentado. O dia que eu recebo, ele fala assim, eu não tenho quem me ouça. E o menino está lá com o cabelo no rosto, roupa cheia de roupa tampando tudo, menino com as unhas pintadas de preto. Está gritando por 30 minutos, por um pingo de atenção, por uma brincadeira, por uma sentada e jogada de dama. Ele está rindo porque o nosso pequeno é assim. Enquanto não tem uma rodada de dama, de ping-pong, de detetive, não está suficiente. E tem dia que eu estou cansada, tem dia que eu não estou dando conta, não. Mas naquela hora me vem à mente, está acabando, ele só tem 11 anos, vai passar rápido demais. Quem aqui já está sem os filhos dentro de casa? Não passou rápido? Rápido demais. Você vai cansar por pouco tempo e vai colher frutos muito profundos dessa semeadura de agora. Eu oro para que Deus te encha de força, de vigor, de coragem, para que essa palavra não seja uma palavra ao vento, mas que alguma coisa encontre lugar no seu coração e que nós tenhamos ousadia de não deixar com que o plano do inimigo de destruir famílias, como nós vimos ontem, cheia de mentiras, funcione e dê certo na nossa casa. Quando uma família rui, quebra um pedaço da sociedade. Não permita que isso aconteça intencionalmente com sua casa. Desliga o celular, apaga o Instagram, faça o que for preciso, mas retorne, dê passos atrás e aninhe os pintinhos debaixo da asa de novo. Seu maridão, traz para perto, para que nós tenhamos famílias fortes. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Quero te convidar a um tempo de dedicação mesmo diante de Deus. Deus se importa com a sua família. Deus se importa com a sua casa. Deus se importa com os seus filhos. Deus tem um projeto lindo para realizar no meio dessa igreja, através das famílias que aqui estão. Quero te convidar a se colocar diante de Deus nessa hora. Abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E você que quer consagrar a sua casa, consagrar os seus filhos mais uma vez. Você que quer dizer, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Santifica o teu nome. Eu queria te pedir para se colocar de pé no seu lugar. Num grito realmente de confiança. Você é um homem que quer tomar uma posição diferente diante de Deus. Diante da sua esposa. Você é mulher que a mensagem falou seu coração. Você filho que está aqui, né, e que precisa também melhorar seu posicionamento. Você quer tomar uma postura diante de Deus, eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Dizendo, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa o meu lar,
Abençoa, Senhor, a minha família, os meus filhos, os meus netos. Eu estou aqui consagrando eles ao Senhor. Quero convidar o pastor Marcelo para que possa orar por você que se colocou de pé, pedindo a Deus a bênção, pedindo a Deus a intervenção, o milagre, o refazer. Fique de pé, mas fique de pé tomando uma decisão diante de Deus. Fique de pé, mas fique de pé sabendo que Deus está interessado na postura que você toma, no quanto vai ser diferente a partir daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Nós vamos orar nessa hora. Deus, nós queremos nos apresentar diante de Ti, da mesma maneira como um soldado se apresenta diante do comandante para falar que vou cumprir a missão. Deus, nós nos apresentamos diante de Ti para dizer que nós vamos lutar pela nossa família. Nós nos colocamos em pé para dizer ao Senhor que nós vamos lutar pelos nossos filhos. Nós nos colocamos de pé para dizer que nós não vamos desistir do nosso casamento. Nós nos colocamos de pé para dizer que o Senhor tem permissão para tratar conosco, para nos consertar, para nos mudar, para nos virar do avesso, mas fazer de nós melhores pais, melhores esposos. Deus, nós te pedimos que comeces uma obra na nossa casa, mas que comeces por nós, Senhor, porque tantas vezes estamos pedindo ao Senhor que mude o coração de um cônjuge, que mude o coração de um filho, e o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai fazer isso, enquanto o Senhor não mudar o nosso coração. Nosso olhar de julgamento, nosso olhar de juízo, nosso olhar que enxerga com tanta facilidade o defeito do outro, mas se torna míope ou até cego, quando se trata de analisar as nossas próprias dificuldades. Deus muda o nosso olhar. E que, pelo contrário, a partir de hoje, nós tenhamos um olhar de amor, de carinho, de generosidade, de bondade com a pessoa que está dentro da nossa casa. Amém, Senhor, que haja um olhar de perdão, que haja um olhar de compaixão. Pai, que nós possamos olhar para as pessoas da nossa família como o Senhor olha para a igreja, que o Senhor ama, que o Senhor se entregou por ela, apesar de não ser ela perfeita. Deus, é por isso que nós nos colocamos em pé. Nós nos colocamos em pé para dizer, Deus, conta comigo. Se o Senhor quer fazer uma obra na minha casa, comece por mim. Eu serei tua testemunha, eu serei teu auxiliar. Deus, conta comigo, Senhor. Mas abençoa a minha casa, porque ela é meu tesouro e eu a amo. Não permita que Satanás se alegre sobre o meu lar. Não permita, ó Deus, que a minha casa vire estatística. Estatística de divórcio, estatística de droga, estatística de prostituição. Deus, não permita que a minha família vire estatística, ela pertence a Ti. Eu a consagro no Teu altar, cerca-a com os Teus anjos, cobre-a com o sangue de Jesus Cristo, ó Deus, para que ela esteja sobre o altar do Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém.